Fala galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson Sena mais uma vez e hoje em Estudos Amazônicos a gente vai fazer um breve apanhado sobre o nosso último assunto que foi sobre as mulheres amazônicas, né? Sobre as mulheres na nossa região amazônica, que nós vimos aí nessas duas últimas aulas, tá? Então a gente vai fazer uma revisão hoje, tá bom? E lá no final eu vou ajudar vocês a resolver as questões que nós temos aí. Não esqueçam de mandar para mim e para o professor Helder também essas questões, tá bom? Então vamos lá, galera, começar. É uma breve revisão, nossa aula não vai demorar muito hoje, tá? Que é para a gente terminar de fato aí o nosso conteúdo, tá bom? Olha aí, galera, então o nosso conteúdo aí é sobre as mulheres amazônicas, como eu falei para vocês, né? Então veja bem, a gente trabalhou um processo aí de como elas participaram, né? De que maneira se tem as primeiras impressões dessas mulheres, né? E como elas são hoje, né? Até os dias de hoje, a importância dessas mulheres na nossa região. Um tema muito importante, tá? Que a gente precisa conhecer também, né? Então vamos lá, galera. Os primeiros registros, como a gente viu lá no início das nossas aulas, foram a partir dos escritos de Gaspar de Carvajal, né? Justamente um espanhol, um cronista, né? Uma pessoa que escrevia sobre as expedições dele com Francisco de Orellana aqui na nossa região, e eles têm as primeiras impressões a partir desses registros do Gaspar de Carvajal, né? No século XVI, a partir, digamos assim, de 1542, tá? Você tem as primeiras impressões aqui na nossa região sobre as mulheres. E o que foi que eles encontraram aqui, galera? As mulheres guerreiras, né? Lembra que a gente falou sobre as mulheres guerreiras? Tribo somente de mulheres, onde só viviam as mulheres, né? Elas combatiam outras tribos, capturavam alguns homens somente para a procriação. Depois, elas acabavam exterminando eles. Né? E foram justamente essas mulheres que eles entraram em contato inicialmente aí, né? Elas lembravam muito, né, pela sua característica guerreira, né? Elas lembravam muito as Amazonas, né? Uma referência à mitologia grega lá da antiguidade, tá? Por isso elas ficaram conhecidas como as Amazonas, tá bom? Lá no Rio das Mulheres Amazônicas, depois transformou em Rio Amazonas, tá? Daí que vem justamente esse termo que nós utilizamos até hoje, tá bom? De modo geral, quais eram as atividades, tanto das Amazonas quanto também das outras mulheres, de outras tribos aí? A lavoura, né, a plantação, o artesanato e o serviço doméstico, né, os afazeres, o cuidado com os filhos, tá? Mas não eram intensos, né? Entendo dessa maneira assim, que não eram intensos nesse momento. Antes do contato dos europeus, eles trabalhavam basicamente para a sua subsistência, né? 3 vezes na semana, somente para manter a sua família, tá bom? Mas com o contato com os europeus, isso muda, né? Essa forma de atividade muda, porque aqui você tem com os europeus uma certa produtividade nesse momento, tá? O que é que nós vimos também? A chegada dos europeus, aí a partir do século XVI, como eu falei para você, né, a partir das expedições, houve um processo de miscigenação. Tá? Nesse momento, mistura de raças, eles se relacionavam com as indígenas. Por quê? Porque essas expedições não vinham mulheres, eram basicamente formadas por homens. As mulheres chegaram, europeias, chegaram bem depois. Tá? Então, esse primeiro contato, essa primeira alteração no modo de vida delas, a partir desse contato com os europeus, e há um processo de miscigenação, né? Um relacionamento, uma relação, uma mistura, vamos dizer assim, entre o europeu e as indígenas. Tá? Em 1755, no século XVIII já, né, há um incentivo, né, uma lei da coroa portuguesa de casamento entre portugueses e índias. Qual era o objetivo? Era justamente para aumentar a população e aumentar a força de trabalho aqui nesse momento. Não esqueçam que os europeus utilizavam a mão de obra local aqui, muitas das vezes escravas, tá? E esse incentivo foi justamente para aumentar essa produtividade, essa mão de obra. Então, aqui há uma mudança, como eu falei para vocês, né? Trabalho na agricultura, produção de alimentos para enviar para a coroa portuguesa, não era mais somente para a subsistência, tá bom? Vamos lá. E as escravas negras, né? A introdução das escravas negras. Até então, escravizavam-se as indígenas. E as escravas negras, a partir do final do século XVII, início do século XVIII, elas vieram para essa região, não em quantidade considerável, mas elas começaram a vir para trabalhar, galera, digamos, nas lavouras da cana-de-açúcar, que existiam poucas, né? Mas existiam. E elas vinham também para trabalhar nos afazeres domésticos, né? Nas vilas, tá bom? E as mulheres brancas chegaram aí em dois momentos, pessoal, a partir de 1612 e 1616, tá? 1612 a partir da fundação do Maranhão, em 1616, São Luís, perdão, em 1616 a fundação de Belém. Essas mulheres brancas vieram. Quem eram essas mulheres, meninos? Esposas de oficiais europeus ou degradadas, como a gente viu aí na nossa aula, tá? Essas degradadas muitas vezes cometiam crimes lá e como pena
né, como pena do seu crime lá, como punição, mandava elas para cá, para nossa região, tá bom? Essas mulheres, até as brancas da elite, elas eram excluídas da educação. Nessa época, a educação ela era jesuítica, né, comandada pelos missionários, pelos padres jesuítas, voltada somente para os homens. Uma sociedade patriarcal nesse momento aqui, né, galera? E as mulheres, elas eram excluídas desse momento aqui, tá? A cabanagem, o processo da cabanagem aí que nós vimos também com o professor Helder, tá? Elas participaram muito, elas foram muito atuantes, tá? Foram verdadeiras guerreiras, né? Lideraram agrupamentos rebeldes, elas justamente fizeram, pessoal, digamos assim, conseguiram grandes vitórias, né? Grandes combates aí liderados pelas mulheres, tá? Venceram muitas batalhas, formaram grandes grupos aí, né? Matavam os inimigos, elas tinham uma agilidade muito grande, utilizavam muito arma de fogo, arma branca, tá? Inclusive o professor Aldo, ele colocou um textozinho, um artigo que fala justamente das mulheres na cabanagem aí, tá? Dei uma lida lá também para quem ainda não leu, então faça essa revisão aí com esse texto também, tá bom? Passando um pouquinho mais no processo aí, vamos falar do ciclo da borracha, né? Entre o século XIX e o século XX, né? Que gerou a Belle Époque aqui na nossa região, o processo de urbanização e a produção da borracha. Como é que se estava a situação das mulheres aqui nesse momento, galera? Nas capitais, houve a entrada de um grande número de mulheres de diversas partes do mundo. Eram inteligentes, estudadas, mulheres da elite mesmo, né? Elegantes, tá? Todo aquele furor, né, de modernidade, chegaram também com essas mulheres aqui, tá bom? Isso nas capitais, veja bem, porque você tem uma diferença muito grande. Belém e Manaus, vamos dizer assim, né? E aí no interior, pessoal, as mulheres que aqui já estavam, né, já trabalhavam, já viviam, elas trabalhavam intensamente o dia todo, passavam por dificuldades, fomes, não tinha nem o que comer muitas das vezes aí, tá? E elas eram escravas dos homens, né? Eram submissas, digamos assim, à ordem patriarcal que se tinha nesse momento. Então, no ciclo da borracha, você encontra, pessoal, é, digamos assim, uma diferença entre a mulher da capital, aquela mulher elegante, aquela mulher da Belle Époque, né, da modernidade, com a mulher do interior, humilde, camponesa, tá? Que trabalhava todos os dias intensamente aí nesse momento. Tá bom? Então a mulher amazônica, como diz no texto de vocês, ela foi um fruto hoje, né, da mistura gerada justamente por esse encontro, pelo encontro de vários povos aqui na nossa região, tá bom? Então há justamente esse processo histórico desde o início, desde o contato com os europeus, passando por vários eventos históricos aqui da nossa região, e ela representa justamente esse processo de mistura, né? Muitas das vezes submissas, outras vezes guerreiras, tá bom? Então a mulher amazônica ela se destaca nesse momento aqui, que muitas das vezes também, galera, ela enfrenta preconceitos por ser mulher mesmo, que até hoje é um problema que nós temos aí, não só na nossa região, mas nacional mesmo, até mundial, tá? Mas a mulher amazônica, ela é justamente uma mulher guerreira, vamos dizer assim, né? Uma mulher que sobrevive, que resiste a muitas mudanças, tá? E está a todo momento combatendo esse preconceito, essa submissão aqui na nossa região. Tá bom, galera? Então a gente trabalhou justamente esse processo sobre as mulheres na Amazônia aqui no nosso último assunto. Tá bom? É só uma revisão aí, galera. Dei uma lida no material de vocês. Bora ver o que nós temos de questões aqui, então? Vamos lá, galera. Refletindo sobre a leitura, pessoal. Nós temos aí 4 questões básicas, né? Questão número 30. Opa, não apareceu aqui. Deixa eu tirar aqui para aparecer melhor para vocês. Como era o cotidiano das mulheres índias no século XVI? Século XVI, ali o início do contato com os europeus, tá? Eles tiveram uma primeira impressão, depois que eles vieram, eles mudaram esse modo de vida, esse cotidiano das mulheres. Bora ver o que você pode colocar aí na sua resposta? Elas foram intensamente utilizadas no processo de miscigenação, tá? Trabalhavam na agricultura e produziam alimentos para o reino de Portugal, né? A partir do contato com os europeus, você pode utilizar essa resposta aqui. Mas você pode até dizer também, fazer uma comparação como é que elas eram antes do contato com os europeus, né? Elas produziam somente para a subsistência. Mas é basicamente essa resposta, essa linha de resposta aqui que você pode colocar aí no seu material, aí no seu caderno, tá bom? Questão número 31, meninos. Definem uma frase as mulheres amazônicas mencionada no texto. Essa questão 31, ela é bem mais, digamos assim,
subjetiva, né? Bem mais pessoal. Então, vou colocar aqui uma resposta que é para deixar um norte aí, você pode colocar até melhor do que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Use a criatividade de vocês. Eu coloquei da seguinte maneira: as mulheres amazônicas são frutos de um processo de mistura de vários povos que vieram para a região. Em suas vidas sempre foram marcadas por intensos trabalhos e lutas, tá? Então foi isso basicamente que nós vimos no nosso assunto, na leitura de vocês aí desse material, ok? Galera, questão número 32. Como as mulheres da Belle Époque são retratadas no texto? E aí, foi essa última parte que eu botei para vocês. As mulheres da Belle Époque, da época do ciclo da borracha aí, galera, você pode dividir em duas características aqui, tá bom? Bora lá ver? Nas capitais, eram mulheres da elite, inteligentes, viajadas, tá? E no interior, trabalhavam intensamente de sol a sol, tá até no texto dessa frase aí, né? Às vezes sem ter o que comer. Então, as mulheres da Belle Époque, há um contraste aí, há uma diferença muito grande entre as mulheres da elite da capital e as mulheres do interior, que eram as trabalhadoras, as camponesas aqui nesse momento. Tá bom? Então, façam essas respostas aí, tá? Só um norte aí para vocês, ok? Não esqueçam que a resposta tem que ser pessoal também. Use a criatividade, use justamente suas palavras aí nesse momento, ok? Galera, a última questão, a questão 33, é essa daqui, ó. Leia o box a seguir, tá? A caixinha de texto que eu vou colocar aqui para vocês, que tem no material, e comente em um texto, ou seja, faça um resumo do que você compreendeu, um comentário sobre esse texto bem aqui, ó, sobre as mulheres e a cabanagem, tá? Um texto aí do professor Fernando Arthur, lá e também em parceria com a Maria Rosiane Pinto Lima, né? Se eu não me engano, pessoal, essa Maria Rosiane Pinto Lima é a esposa do professor Helder, foi minha professora também, né? São professores da Universidade Federal do Pará, tá bom? Daqui a pouco vocês podem até confirmar com ele aí, ok? A cabanagem esprairou-se pelos interiores da Amazônia, uma vez que, embora a capital estivesse pacificada, tal não era o cenário do interior. Este era de efervescência, de comoção social. A mulher perpassa esses espaços. Identifica-se logo uma forma de participação feminina através do suporte dado aos seus pares, pai, marido, filho, amigo, revelando a trama tecida em família. Esta representou um importante papel em um processo de luta da cabanagem. E aí, o que eu vou querer de vocês? Eu não vou dar a resposta porque isso daí já é mais um texto seu, tá? Então, você vai fazer essa resposta aí, tá? Você vai dizer como era a mulher na cabanagem, no contexto da cabanagem, essa mulher guerreira, né? Dê uma lida lá no texto novamente, dê uma lida no texto que o professor Eldo também colocou para vocês e faça aí justamente um textozinho de 5 a 10 linhas, tá? Não é muito grande, é só um resumo do que você compreendeu, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso resumo hoje, ok? Nos vemos na próxima aí. Mandem as atividades para mim, mandem para o professor Helder, quem for aluno dele de estudos amazônicos, tá bom? A gente vai estar aguardando aí que vai contar como pontuação para a segunda avaliação de vocês, ok? Qualquer dúvida, nos chamem, que nós estamos aí para ajudar vocês, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido aí. Se você gostou, deixa um like aí no nosso vídeo, tá? E nos vemos na próxima aí. Beleza, galera? Tchau, tchau.